Existe um livro que descreve com precisão e uma riqueza de detalhes quase inquietante o desenrolar do seu dia, até o momento em que você decidiu assistir a este vídeo. E esses pensamentos duvidosos que surgem enquanto me escuta, esse livro está atualmente enterrado e perdido em uma rede de corredores praticamente infinita dentro da Biblioteca de Babel. Essa biblioteca total que você está prestes a explorar é uma das ideias mais vertiginosas já produzidas pela mente humana, pois ela contém sozinha, escrita no papel, todas as histórias, todos os pensamentos que é possível ter. Ao sobrevoar a imensidão dessa biblioteca, que contém absolutamente todas as histórias, você vai tocar com os dedos o vertigem do infinito, como se cruzasse com um exército de macacos batendo freneticamente em máquinas de escrever no escuro. Assim como exploradores, mergulhados no desespero e tentando encontrar, ao virar de um corredor, o livro que explica a origem e a razão da existência de um oceano de palavras incoerentes. Talvez até durante essa viagem, você acabe abrindo por acaso um livro que descreve os sonhos que você terá esta noite. A história da vida de um ser humano que ainda não existe, como a data e as circunstâncias exatas da sua morte. Mas antes de mergulharmos nesse infinito, dito isso, vamos voltar à nossa biblioteca infernal, cujo cenário preciso descrever para vocês, que é monumental. Imagine em um conto de cerca de 10 páginas, escrito nos anos 1940 pelo escritor Jorge Luiz Borges. A Biblioteca de Babel é, pelo menos no papel, de uma simplicidade sem igual, na medida em que ela contém apenas todas as variações possíveis de um único livro de 410 páginas. Assim, nas prateleiras, estantes que vão até onde a vista alcança. Nessa biblioteca universo, encontram-se todas as obras possíveis de serem feitas, combinando as 26 letras do alfabeto, além do espaço, da vírgula e do ponto. Nessa biblioteca que parece não ter limites, cada livro que você pode folhear é único, pois cada arranjo de texto que é possível escrever usando as 26 letras do alfabeto existe aqui em um único exemplar. Assim, toda essa biblioteca contém, por exemplo, apenas um único livro em branco, ou, se preferir, totalmente preenchido com espaços, apenas uma obra contendo apenas pontos. Um único livro totalmente preenchido com a palavra infinita, que se repete sem parar, do começo ao fim. Portanto, essa biblioteca contém um número finito de livros. E, no entanto, nos meandros aparentemente sem fim dessas estantes, a vertigem que te toma é total. Pois, nessa biblioteca colossal, tudo que pode ser expresso por palavras está disponível para consulta em algum lugar. Nas prateleiras da Biblioteca de Babel estão impressos todos os conhecimentos passados, presentes e futuros. As maiores obras-primas que já foram escritas ou que um dia serão, assim como aquelas em que ninguém jamais pensará. Acomodados nos meandros dessa imensa biblioteca, cada evento passado, presente ou futuro é discutido e decifrado. Existem inúmeras obras cujas 410 páginas são inteiramente dedicadas a detalhar a evolução ao longo do tempo de cada metro quadrado, de cada planeta, de cada galáxia do nosso universo. Outros, que desvendam os maiores mistérios, revelam as falhas das mais sólidas das nossas teorias, ou lançam luz sobre crimes que nunca foram resolvidos. E essa quantidade fenomenal de textos que tratam de eventos fictícios ou reais que acontecem em nosso universo é acompanhada de um número ainda maior de obras inteiramente dedicadas ao que acontece ou poderia acontecer em outros universos. Também há uma quantidade vertiginosa de livros que falam somente de você e revelam de forma precisa e detalhada seus pensamentos mais íntimos e seus sonhos mais loucos. Existe também, em algum lugar, guardado em uma estante, uma obra na qual está escrito, palavra por palavra, tudo o que estou dizendo para você desde que você iniciou este vídeo. Há até livros que descrevem essa biblioteca infernal e dissertam sobre as razões de sua existência. O catálogo está em algum lugar e descreve fielmente o conteúdo da biblioteca. Em outros lugares, há milhões de catálogos falsos, assim como outros livros que demonstram a falsidade desses catálogos, assim como a do catálogo verdadeiro.
E cada um desses textos é criticado, dissecado e refutado em uma quantidade inumerável de outros livros. E existe também em todas as variantes que é possível fazer com apenas 29 caracteres. Assim, na Biblioteca de Babel, cada história narrada de forma clínica existe em todas as outras variações possíveis, dramáticas, épicas, fantásticas ou realistas. Mas também em bilhões de obras, quase idênticas, diferindo apenas por uma carta de amor ou uma frase. Pois uma única variação de caractere, um pequeno desvio na narrativa, é suficiente para transformar um livro em uma obra única. Assim, aqui estão todos os livros que desmontam com fortes argumentos nossas teorias físicas mais sólidas, assim como aqueles que contêm todas as etapas para fabricar máquinas incríveis e funcionais. Se misturam a uma quantidade incomensurável de livros praticamente idênticos, mas que contêm um grande número de erros, de digitação ou de enganos. E todas essas variantes de textos são traduzidas e interpretadas em todas as línguas faladas possíveis, sejam elas vivas ou mortas, conhecidas ou desconhecidas. Mesmo aquelas que usam um alfabeto diferente do da biblioteca estão presentes nessas prateleiras. Simplesmente traduzidos em fonética, nesta biblioteca insana existem até bilhões de obras escritas foneticamente em línguas que não existem, e tantas outras, se não mais, que permitem traduzi-las. E todos esses relatos, todas essas histórias, existem não apenas dentro de livros únicos, mas também em versões espalhadas e misturadas. Dentro de uma quantidade insana de obras, textos que não têm nada a ver entre si, convivem ou se alternam. Em algum lugar, existe uma obra dentro da qual há uma crítica ácida ao uso da inteligência artificial, escrita foneticamente em língua. Papoy aparece em uma linha sim e outra não, ao lado de um tratado filosófico que discute a relevância da existência de manuais de instrução, explicando como usar uma porta aberta. Enfim, você pode deixar sua imaginação correr solta, mesmo que ela pareça não ter limites. Se o que você pensa pode ser dito, então, por mais absurda que seja a sua ideia, ela existe em algum lugar, registrada no papel de uma das obras perdidas na imensidão sublime e vertiginosa da Biblioteca de Babel. Talvez ainda mais desconcertante, nessa biblioteca, que contém apenas todos os livros possíveis de 410 páginas, encontram-se também, e paradoxalmente, absolutamente todos os relatos que exigem mais de um livro para serem contados. Na medida em que estes últimos estão simplesmente distribuídos em vários volumes de 410 páginas cada um. Assim, a Biblioteca Universo de Babel contém as dezenas de milhares de páginas que constituem a íntegra da última versão impressa da Enciclopédia Universalis, simplesmente distribuída em um grande número de volumes. Da mesma forma que lá se encontram os 6,4 bilhões de bases nitrogenadas anotadas como ATCG, que constituem a íntegra do seu código genético, impressas na ordem e distribuídas em 4.848 livros diferentes, ou ainda, a totalidade das palavras pronunciadas por todos os humanos desde que nossa espécie existe, espalhadas em um número fenomenal de obras. Só que a Biblioteca de Babel tem um grande problema. Todas as obras fascinantes ou simplesmente inteligíveis, que podem ser feitas com 29 caracteres e que existem em quantidades vertiginosas, estão espalhadas por lá, no meio de uma massa absolutamente delirante de obras que contêm apenas caracteres organizados sem lógica aparente. Porque aqui encontramos um exemplar de todos os livros que é possível criar usando o código-fonte desta Biblioteca Universo. Assim, a maioria das páginas desses livros é apenas uma sequência incompreensível de textos alucinados. Uma sequência caótica de letras que, juntas, parecem totalmente desprovidas de sentido. Pode-se ser tentado a pensar que, vasculhando incansavelmente as prateleiras sem fim dessa biblioteca, poderíamos acabar encontrando de vez em quando, no meio dessa cacofonia insana, uma linha razoável.
e ver, ocasionalmente, surgir aqui e ali, nos labirintos de um texto que parece totalmente sem sentido, sem lógica aparente, palavras que fazem algum sentido para você. Só que a quantidade de obras e de possibilidades de balbucios ininteligíveis que é possível fazer em apenas 410 páginas e com 29 caracteres é o seu pior inimigo. Na medida em que seu valor é daqueles que intimidam, a ponto de nos fazer baixar os olhos, vamos tentar encará-lo de frente para perceber até que ponto? Nessa biblioteca total, a quantidade astronômica de textos que poderiam ser alimento para o espírito, o fabuloso é esmagado pelo número incomensuravelmente maior de livros indigestos e aparentemente desprovidos de sentido. É preciso começar lembrando essa estranha evidência. Mesmo que o número de livros contidos na Biblioteca de Babel seja absolutamente colossal, ele não é infinito, na medida em que cada obra está presente em um único e exclusivo exemplar. E esse número é até fácil de calcular. No seu conto, Borges fixa o número de linhas de texto por página em 40 e o número de caracteres por linha em 80, o que faz com que cada obra contenha exatamente 1.312.000 espaços que podem ser preenchidos por um dos 29 sinais permitidos. Assim, a biblioteca como um todo contém exatamente 29 elevado à potência de 1.312.000 livros. Para ter uma noção da imensidão desse valor, vamos brincar um pouco. Vamos imaginar que seja possível organizar as obras da biblioteca e reunir no mesmo lugar todos os livros praticamente em branco, ou, se preferir, quase totalmente preenchidos por espaço e contendo, ao mesmo tempo, apenas algumas letras. A Biblioteca de Babel contém um único e exclusivo livro onde todas as páginas são brancas. Até aí, tudo bem. Ela também contém 1.312.000 livros preenchidos apenas com espaços e cujo único caractere impresso na obra é um A. De fato, existe apenas um único livro onde o único A da obra está na primeira posição. Disponível na primeira linha da primeira página, há um único livro onde o A está na segunda posição da primeira linha da primeira página, e assim por diante até a última. 1.312.000 livros é muito, mas você poderia, sem problema, armazenar todos eles na maior biblioteca do mundo, a do Congresso, nos Estados Unidos, que contém cerca de 35 milhões. Agora, se continuarmos o raciocínio, analisando todas as combinações possíveis de livros totalmente em branco, contendo exatamente 2 vezes a letra A, então chegamos a 1.721 milhões. 342.688.000 obras possíveis. Seriam necessárias cerca de 50.000 bibliotecas do Congresso para armazenar todos esses livros no mesmo local. Seria complicado, ocuparia o espaço de uma grande cidade, mas agora já não seria impossível. Se você quisesse armazenar todos os livros completamente em branco e contendo apenas 3 As, teria que cobrir 30% da superfície da Terra para guardar todos eles. Quanto ao número de livros diferentes, que contém apenas 7 As e espaços em branco, é de 1,34 vezes 10, elevado à potência 45. E o volume de espaço que uma quantidade tão grande de livros ocuparia é verdadeiramente astronômico. Em ordem de grandeza sensivelmente igual à do nosso sistema solar. Já a Biblioteca de Babel contém, por sua vez, 29 elevado à potência de 1.312.000 livros no total. Um número tão absurdo que o volume de espaço necessário para armazená-los ultrapassa em muito qualquer limite, o do universo observável. Na verdade, mesmo os cálculos mais otimistas, baseados em obras de tamanho modesto e corredores estreitos, nos dizem que seria necessário dispor de cerca de 10 elevado à potência de 1.800.000 vezes mais espaço do que existe em nosso universo observável para armazenar todos os volumes. A da insana Biblioteca de Babel. E eis que essa biblioteca, contendo todo o conhecimento, se transformou em um verdadeiro pesadelo.
e que se torna absolutamente improvável encontrar algo sensato nela vasculhando ao acaso. Para se convencer que nas prateleiras aparentemente sem fim de uma biblioteca dessas, o menor fragmento de texto coerente é uma gota perdida em um oceano de absurdos. E isso em proporções quase incompreensíveis. Deixe-me falar para vocês sobre o paradoxo do macaco sábio, cuja ideia desconcertante é a seguinte: um macaco imortal, digitando freneticamente ao acaso em uma máquina de escrever, sem nunca parar, inevitavelmente acabaria produzindo uma cópia perfeitamente exata de Hamlet, de Shakespeare, assim como de qualquer outro romance, desde que ele tenha diante de si uma pequena eternidade. Qual é a chance de um macaco, digitando aleatoriamente em um teclado com os 29 caracteres da Biblioteca de Babel, escrever uma palavra tão curta quanto infinita? Simplificando ao extremo e supondo que a probabilidade de pressionar cada tecla seja idêntica, digamos que nosso macaco tem uma chance em 29 de acertar a primeira letra da palavra, 1 em 841 de acertar as duas primeiras, 1 em 24.389 de acertar as três primeiras e assim por diante. Essa é a probabilidade de um macaco escrever a palavra infinita inteira. E a cada letra adicionada, o deslumbramento só aumenta. E agora aqui está a probabilidade de escrever uma palavra de 15 caracteres como incomensurável, supondo que nosso macaco pressione uma letra por segundo. Ele levaria em média 4 milhões de bilhões de anos antes de ver surgir, por acaso, o incomensurável. Um período de tempo 300 mil vezes mais longo do que aquele que se passou desde o nascimento do universo. Quanto à manifestação, por acaso de uma frase precisa de 24 caracteres como infinitamente longa e fastidiosa. A probabilidade de seu surgimento é, mais ou menos, igual a de ganhar 5 vezes seguidas na Euromilhões. E seria preciso esperar, em média, 1,7 vezes 10 elevado à potência 26 vezes a idade do universo antes de vê-la aparecer para favorecer a probabilidade de surgimento de uma obra-prima. Poderíamos imaginar resolver o problema multiplicando o número de macacos e de máquinas de escrever. No entanto, mesmo assim, o improvável te derruba. Pois seria necessário preencher um volume de 10 elevado à potência de 250, 550 vezes maior do que o do nosso universo observável de macacos ou de mecanismos que imprimem letras ao acaso. E isso desde que o nosso universo existe. Para ter hoje, nem que seja uma chance em 1000 bilhões de que tenha sido produzido Hamlet de Shakespeare. Agora, pense que essa obra contém apenas cerca de 135 mil caracteres, ou seja, quase 10 vezes menos do que uma obra da Biblioteca de Babel. E o pesadelo dessa biblioteca insana fica ainda mais acentuado quando se sabe que nada está organizado nela. Assim, mesmo que exista nessa biblioteca universal um grande número de tratados criptográficos fornecendo chaves de leitura que permitem decifrar uma quantidade de obras aparentemente ininteligíveis, eles provavelmente estão em uma estante que fica a bilhões de anos-luz do livro que permitem traduzir, afogados sob uma massa de conteúdos tão inúteis quanto monstruosos. De modo que, nessa biblioteca perfeita no papel, no sentido de que ela contém todas as formas de conhecimento, esses conhecimentos estão e permanecerão para sempre inacessíveis, enterrados sob uma quantidade absurda de esmagadoras tolices que impedem que sejam encontrados. E assim, uma biblioteca de Babel cheia até a borda de livros é tão útil quanto sua versão vazia. Aliás, é por isso que no conto de Borges, alguns bibliotecários que vagam incansavelmente pelos labirintos assustadores dessa estrutura investigam livros que revelam segredos do universo. Tentam reduzir a superabundância desse caos ininteligível que transforma seu desejo em desordem, destruindo arbitrariamente as obras que consideram indecifráveis. E isso para reduzir a quantidade de textos inúteis presentes nessa biblioteca total. Mas o mais vertiginoso nessa história é que o tamanho dessa biblioteca de pesadelos, contendo em si todas as histórias, pode ser extraordinariamente reduzido.
sem, no entanto, diminuir a quantidade de informações que ela contém, pois a repetição é a alternância. Apenas 2 caracteres são suficientes para construir uma linguagem primitiva e pura, capaz de enunciar qualquer coisa. Assim, o nonsense, assim como todos os conhecimentos e histórias contidos na Biblioteca Universal de Babel, podem ser integralmente traduzidos e transcodificados usando apenas os 2 símbolos do alfabeto, Morse, cujos 2 caracteres, um traço e um ponto, acompanhados do espaço, são suficientes por si só para escrever tudo o que pode ser pensado ou dito. Uma biblioteca universal contendo todas as obras de 410 páginas que seja possível escrever em Morse abriga um número incomensuravelmente menor de livros do que a Biblioteca de Babel. E, no entanto, embora cada livro ali contenha uma quantidade menor de informações, essa biblioteca reduzida também contém todas as histórias e conhecimentos presentes na biblioteca original. Devido às combinações infinitas que é possível fazer entre cada obra. E eis que o absurdo supremo te encara em um volume reduzido e ainda assim exorbitante. Na medida em que essa biblioteca, falando apenas em código Morse, exigiria 10 elevado a 659, 900 vezes mais espaço do que existe em nosso universo observável para armazenar todos os livros que ela contém. E, novamente, um número finito de obras gera uma quantidade infinita de narrativas e de sentidos possíveis. Enfim, não importa quantos caracteres ela permita, a Biblioteca de Babel é tão vasta que sua construção permanecerá para sempre inacessível na realidade. Mas é melhor tentar escrever uma boa história do que gastar bilhões pagando pessoas para ler livros idiotas. Ao tentar encontrar uma por acaso, é possível visitar uma versão em miniatura dela em uma página da internet no site Library of Babel.info ou baixando pequenos programas. Você pode se divertir procurando qualquer coisa em uma versão miniaturizada e digital da Biblioteca de Babel. Uma versão reduzida e diferente do original, pois não contém todos os livros possíveis, mas se contente apenas em gerar aleatoriamente uma das páginas que é possível criar com 3.200 caracteres. Toda vez que um livro é aberto, o software garante que a página que você está vendo ainda não foi criada, para respeitar a biblioteca original que proíbe duplicatas. Assim, toda vez que um novo bibliotecário vira uma página, um algoritmo atribui a ela um identificador único que permite encontrá-la novamente, para que qualquer fragmento de texto inteligível que você possa encontrar por acaso permaneça único e esteja sempre no mesmo lugar. Nesta pequena biblioteca, você pode folhear livros em busca de sentido e contar com a sorte. Mas também encontrar, graças a um mecanismo de busca, trechos de texto coerentes. Aqui, neste hexágono, nesta parede, nesta estante, neste livro, nesta página, está escrito exatamente o que estou dizendo para vocês agora. Para ficar definitivamente atordoado pela soma dos conhecimentos existentes acumulados, você pode fechar esta janela e desligar a internet, e então simplesmente contemplar tudo o que a humanidade já produziu de sensato. Vamos chover no molhado, uma porta aberta de biblioteca. Você nunca conseguirá ler tudo o que já foi colocado no papel. Pense que, se você dedicasse toda a sua vida à leitura, e supondo que você lesse em média 2 livros por dia, seriam necessários quase 48 mil anos para ler todos os cerca de 35 milhões de livros impressos que a maior biblioteca do mundo possui. Só na França, todo ano, o Centro Nacional do Livro contabiliza a publicação de quase 70 mil obras diferentes. Um número superior ao de obras destruídas no incêndio da Biblioteca de Alexandria, mas que ainda é suficientemente modesto para que você possa consultar todas elas após cerca de 96 anos de leitura intensa. Em escala planetária, estima-se que o número de livros diferentes já escritos varia de cerca de 150 milhões a quase 1 bilhão de obras.
E essa soma monumental de conhecimentos registrados no papel pela humanidade não leva em conta os conhecimentos científicos e as descobertas recentes, que, embora sejam publicações muitas vezes técnicas, também contam histórias sobre o mundo ao nosso redor. Se nos referirmos à cientometria, que analisa e cataloga os dados científicos produzidos em escala global pela humanidade, são cerca de 1,8 milhão de novos artigos científicos publicados a cada ano só na prestigiada revista Nature. Se a gente procurar o número de publicações que incluem a palavra caracol no título ou na descrição, encontramos quase 3.000 resultados, o que dá uma vontade incontrolável de se encolher dentro da própria concha. Percebemos que essas publicações captam com precisão todo o conhecimento acumulado sobre gastrópodes e o trabalho de uma vida. Nunca vou conseguir saber tudo, mas sempre vou poder me interessar por tudo. E não posso deixar de me perguntar o que teria pensado Borges, poeta, filósofo, lógico e místico, obcecado por labirintos, espelhos e pela ideia do infinito, sobre o surgimento da internet e o aparecimento da IA. Talvez ele visse nesse mundo moderno, saturado de informações e que produz mais textos em um dia do que toda a humanidade produziu antes do século das luzes. O surgimento de uma biblioteca insana. No fundo, a internet sem um mecanismo de busca é um labirinto digital que nenhum humano é capaz de catalogar e cuja existência, no entanto, nos dá a ilusão de um conhecimento acessível. Hoje, a maioria de nós delegou aos algoritmos a busca pelo sentido. Nesse volume informe, pedimos às inteligências artificiais que explorem para nós essa superabundância de dados, imagens e textos que nos ultrapassam, para extrair delas sequências coerentes e, no fim, criar páginas que parecem uma ideia humana, apoiando-se no que folhearam, enquanto criam, no processo, novas obras que às vezes alucinaram na realidade, como na biblioteca fictícia de Babel. A massificação é o afogamento sob um dilúvio de conteúdos assustadores e sem alma, cheios de criações desumanas produzidas por programas. Quantos supostos autores publicam várias vezes por semana vídeos de 1 hora que eles não escreveram, não entenderam e nem leram, delegando a uma inteligência artificial o trabalho de vasculhar por eles, na nossa pequena biblioteca de Babel. Para Borges, essa biblioteca onde um número finito de símbolos gera uma infinidade de significados, e onde todas as declarações possíveis existem, representam a transbordância da linguagem. A Biblioteca de Babel nos diz que o conhecimento não é um tesouro a ser descoberto, mas um espaço a ser explorado. Nós, humanos, passamos parte do nosso tempo procurando, em vão, no universo dos pensamentos, ideias capazes de dar sentido às nossas vidas. A semelhança de bibliotecários percorrendo os textos desordenados de livros sem fim, e para quem o sentido só existe através do olhar de quem descobre e organiza o caos. Pensar, imaginar, é folhear as possibilidades de interpretação do mundo a partir de dentro. Nesse sentido, cada descoberta, cada teoria e cada poema não passam de uma página arrancada de corredores infinitos que devemos explorar com prazer, surfando no dilúvio. Pois é a busca em si, e não o objetivo, que dá sentido à existência.